Deuses que caíram do céu, o segredo dos antigos astronautas. Eles vinham todos do mesmo lugar, do alto, do desconhecido, do céu. Em cada canto do planeta, em civilizações que jamais se encontraram, os deuses desciam das nuvens, traziam conhecimento proibido, moldavam a humanidade e faziam sempre a mesma promessa inquietante: um dia voltariam. Mas por que a história da nossa espécie está repleta de deuses que vêm do céu, montados em trovões, serpentes aladas ou rodas de fogo, sempre trazendo poder e medo em partes iguais? Será que todas essas culturas simplesmente imaginaram a mesma coisa? Ou existe um fio invisível ligando mitos, pedras e luzes no céu até os dias de hoje? Um fio que a história oficial prefere ignorar? Na Grécia Antiga, o trono do poder não ficava em palácios no chão, ficava acima das nuvens. Zeus, o rei dos deuses, governava do alto do Monte Olimpo, descrito como um reino suspenso, onde o céu tocava a morada divina. De lá, ele lançava relâmpagos, projetando lanças de luz que rasgavam o firmamento e atingiam a terra com violência cegante. Para os gregos, cada raio não era apenas um fenômeno natural, mas um ato direto de vontade. O trovão era a voz de Zeus. Em um mundo sem física, sem explicação científica para tempestades, a mensagem era simples e brutal. O céu pensa, o céu julga, o céu pune. Olhar para cima significava olhar para um Deus real e temperamental, capaz de interferir na vida humana em um único clarão. A milhares de quilômetros dali, na Mesoamérica, outra civilização ergueu pirâmides, observou estrelas e escreveu códigos que ainda hoje nos desafiam. Os maias e os astecas falavam de Quetzalcóatl para uns e Kukulcán para outros, o serpente emplumada. Metade ave, metade serpente, um símbolo explícito da união entre céu e terra. Diferente de Zeus, ele não descia apenas para punir, era descrito como portador de conhecimento, inventor de artes, da ordem social, da própria cultura. Mas, assim como Zeus, ele também vinha do alto. Em algumas versões, descia como uma serpente brilhante, em outras, caminhava como um homem vindo do horizonte luminoso. Não por acaso, era ligado a Vênus, a estrela da manhã, um ponto de luz tão intenso que guiava calendários, rituais e sacrifícios. Quando Vênus surgia no céu, os sacerdotes sabiam, o deus tinha se movido, o céu estava falando. No berço da civilização, entre o Tigre e o Eufrates, uma outra história foi gravada em tabuletas de argila. Nela aparecem seres chamados de Anunnaki, literalmente, aqueles que desceram do céu à terra. Para os antigos mesopotâmios, esses não eram espíritos abstratos, eram figuras concretas, com hierarquias, funções e decisões políticas. Eles se moviam entre as estrelas e o solo, escolhiam reis, mudavam destinos. Em muitas representações, aparecem acompanhados de símbolos celestes, como se vivessem em um plano que começava nas constelações. Eram deuses, mas também governantes, arquitetos de civilizações. A fronteira entre o humano e o divino ficava borrada. O céu não era apenas um teto azul, era uma base de operações. Mais ao norte, nas vastas estepes da Ásia Central, o povo nômade erguia os olhos para uma divindade sem rosto, sem corpo, sem forma humana. Era Tengri, o grande pai do céu. Ele não lançava raios como Zeus, não assumia a forma de serpente como Quetzalcóatl. Ele era o próprio manto azul sobre as cabeças dos guerreiros. Para povos que viviam em movimento, sob um horizonte sem muros, o céu era presença constante. Tengri decidia quem seria Khan, quem venceria batalhas, quem perderia um império inteiro em uma única temporada de neve. O céu eterno julgava, concedia, retirava poder. Quando a sorte mudava, não era só estratégia, era o céu mudando de lado. Nas terras eslavas, uma outra figura dominava as alturas. Perun, o deus do trovão, empunhava um machado ou martelo que voava pelo ar, cortando nuvens e esmagando demônios. Seu trono não ficava em templos, mas no topo de uma árvore cósmica, muito acima do mundo humano. Cada tempestade era uma batalha, cada trovão um impacto de arma. Alguns povos balcânicos adoravam também Zógis, visto muitas vezes como uma variante local de Zeus, outro senhor das tempestades e dos céus. A mensagem se repetia com uma insistência perturbadora. O que está acima rege o que está abaixo. O poder verdadeiro nunca nasce do chão, desce. De Zeus a Quetzalcóatl, dos Anunnaki a Tengri, de Perun a Zógis, a humanidade antiga parece ter olhado para o mesmo lugar em busca de explicações, medo e orientação. O alto, o céu, as nuvens, as estrelas. E é aqui que uma pergunta incômoda surge. Como povos separados por oceanos, florestas e milênios, sem internet, sem mapas globais, sem rotas estabelecidas, criam histórias tão parecidas sobre deuses que chegam do céu, trazem conhecimento e prometem voltar? Coincidência cultural? Arquétipos do inconsciente? Ou memória distorcida de algo que realmente aconteceu? No século XX, um pesquisador chamado Zecharia Sitchin propôs uma interpretação que muitos consideram extrema, mas que continua a fascinar quem investiga a história oculta. Para ele, os Anunnaki não seriam apenas deuses simbólicos, seriam visitantes reais de um planeta chamado Nibiru, com uma órbita tão alongada que se aproximaria da Terra apenas a cada milhares de anos. Nessa leitura, os deuses chegariam ao nosso mundo em veículos de fogo e estrondo, algo que para olhos antigos só poderia ser descrito como carros celestes ou discos luminosos. Eles teriam vindo em busca de recursos, principalmente ouro, para resolver uma crise em sua própria atmosfera. Quando o trabalho se mostrou pesado demais, teriam tomado uma decisão que muda tudo. Em vez de fazer o serviço com as próprias mãos, decidiram criar trabalhadores. É aqui que a fronteira entre mito e ficção científica parece quase desaparecer.
Segundo essa interpretação, os Anunnaki teriam modificado geneticamente hominídeos já existentes na Terra, misturando seus próprios genes com os nossos ancestrais. O resultado seria uma nova espécie, nós. O ser humano não surgiria apenas como criação divina abstrata, mas como um projeto biológico, uma experiência, uma linha de código alterada em laboratório. E de repente, aquele velho relato de que o homem foi criado à imagem e semelhança dos deuses ganha uma conotação bem mais literal. Essa ideia não aparece só nas tábuas da Mesopotâmia. Em textos do Gênesis, encontramos a história dos filhos de Deus que descem à terra, se relacionam com mulheres humanas e geram seres chamados Néfilim, descritos como gigantes, poderosos, diferentes do resto da humanidade. Na Grécia, os heróis semidivinos são filhos de deuses com mortais. Na Mesoamérica, líderes e fundadores são descendentes de deuses do céu. Na Ásia, reis afirmam ter sangue celestial. Mudam os nomes, mudam as roupas, mudam os símbolos, mas a estrutura se repete como um eco perturbador. Alguém lá em cima desce, mistura seu sangue com o nosso e inaugura uma nova era. Talvez por isso tantas culturas associem a chegada desses seres a um salto repentino de conhecimento. Domínio de agricultura, astronomia, arquitetura, governo. Em vez de um aprendizado lento, gradual, temos civilizações que parecem surgir já prontas para erguer monumentos que ainda hoje nos humilham. Se esses deuses eram na verdade seres avançados, então nossos primeiros templos, cidades e códigos de lei não seriam apenas invenções humanas, mas frutos de uma parceria desigual entre criadores e criaturas. Se essa hipótese for verdadeira, os rastros dessa intervenção não estariam só nos mitos, mas também na pedra. Em blocos gigantescos que desafiam mais do que a nossa força física, desafiam a nossa lógica. No altiplano da Bolívia, existe um lugar chamado Pumapunco, parte de um complexo antigo ligado a Tiwanaku. Ali, blocos de pedra com mais de 100 toneladas foram cortados e encaixados com precisão milimétrica. Faces lisas, ângulos quase perfeitos, reentrâncias que lembram moldes industriais. Alguns pesquisadores comparam os cortes a trabalho de ferramentas modernas. A grande questão é simples. Como uma civilização sem aço, sem máquinas, sem guindastes, ergueu, transportou e encaixou blocos tão pesados com esse nível de perfeição? A resposta oficial fala em engenhosidade, roletes de madeira, cordas, muito tempo e força humana. Mas, olhando para aquelas estruturas, é difícil não sentir que falta algo nessa explicação. A milhares de quilômetros dali, no Líbano, encontramos outro enigma em pedra, Baalbek. Nas fundações do templo, repousam blocos conhecidos como triliton, com algo em torno de 800 toneladas. E no próprio campo de extração, jazem pedras ainda maiores, como a célebre Pedra da Mulher Grávida e o colossal bloco apelidado de Pedra Esquecida, com estimativas de mais de 1.600 toneladas. Ninguém sabe ao certo se foram romanos, povos anteriores ou uma combinação de forças que conceberam aquele conjunto. O que se sabe é que mover uma peça dessas hoje exigiria planejamento extremo, guindastes especializados e tecnologia pesada. Então por que alguém cortaria um bloco que talvez nem pudesse transportar? Era um teste? Um erro? Ou um projeto interrompido por algo que não compreendemos? Na Inglaterra, Stonehenge ergue um outro tipo de mistério. As pedras dispostas em círculo já são impressionantes por si só, mas no centro repousa a chamada Pedra do Altar, um monólito de cerca de 6 toneladas, cuja origem geológica foi rastreada até colinas a mais de 200 quilômetros de distância. Sem caminhões, sem rodas desenvolvidas, sem pavimentos, alguém decidiu trazer uma pedra específica, de um lugar específico, e colocá-la em um ponto exato de uma construção alinhada com eventos astronômicos. Poderiam ter usado qualquer rocha local, mas escolheram aquela. Por quê? Por significado espiritual, por tradição ou por um conhecimento de alinhamentos e energias que não dominamos mais. No sul do Peru, o mistério deixa a pedra e sobe para o ar. As linhas de Nazca só fazem sentido vistas de cima. Do chão, parecem riscos sem lógica. Do alto, formam animais, figuras geométricas, trajetórias que correm por quilômetros em linha reta, como se alguém tivesse usado um instrumento gigantesco de medição. A cultura Nazca não tinha aviões, drones ou balões registrados em sua história oficial. Que tipo de mente desenha mensagens que só podem ser lidas por olhos que voam? Sacrifícios aos deuses do céu? Calendários astronômicos? Ou talvez, marcadores visuais para alguém que vinha de cima e precisava de pontos de referência para pousar? Se esse tipo de mistério antigo te intriga, já curta o vídeo e se inscreva no canal Enigma Global, porque ainda vamos desenterrar mais perguntas do que respostas. O padrão se repete: megalitos impossíveis, esforços desumanos, alinhamentos precisos, tudo apontando para uma relação obsessiva com o céu. Ao mesmo tempo, em templos, túmulos e objetos sagrados, aparecem figuras estranhas demais para serem ignoradas. Em muitos lugares, parecemos ver algo que hoje chamaríamos de astronautas. Nas selvas da Guatemala, em um sítio maia chamado El Peru Huaca, arqueólogos abriram uma tumba real e encontraram pequenas figuras de cerâmica. Entre elas, um personagem com algo que parece um traje justo e um capacete removível. Para a interpretação tradicional, pode ser um guerreiro, um nobre, um símbolo ritual. Mas a pergunta incomoda: por que enfatizar um capacete que se retira? De onde veio essa ideia de roupa fechada, corpo protegido, rosto coberto
aberto. O que os olhos daqueles artistas tinham visto para imaginar aquilo? No México, em Palenque, o famoso sarcófago de Pacal mostrou ao mundo uma tampa esculpida com uma cena complexa. Para a leitura acadêmica, o rei está descendo ao mundo dos mortos, envolto em símbolos cosmológicos. Porém, quando alguns olharam sem o filtro da explicação oficial, viram outra coisa. Um homem reclinado, mãos em algo que parece um painel, pés apoiados como se pressionassem pedais, chamas ou fumaça saindo da parte de trás. Para esses pesquisadores, Pacal não estaria apenas partindo para o além, estaria pilotando algo. No Egito, em Abidos, inscrições em pedra lembram formas que, para olhos modernos, parecem absurdamente familiares. Entre hieróglifos, sombras de algo que lembra um helicóptero, um objeto similar a um avião, outro a um veículo submarino. A explicação técnica fala em sobreposição de inscrições antigas com novas, um acidente visual. Talvez seja isso mesmo, talvez seja só coincidência. Mas por que essas coincidências, somadas, começam a se parecer tanto com nossa própria iconografia tecnológica? No Japão, as enigmáticas figuras Dogu, da cultura Jomon, surgem com olhos enormes, em forma de óculos, corpos cobertos por algo que lembra armaduras ou trajes de proteção. Não sabemos ao certo se eram símbolos de fertilidade, protetores espirituais ou algo completamente diferente. Mas, se alguém mostrasse hoje uma Dogu em um cartaz de filme, ninguém pensaria em colheita ou estação agrícola. A primeira palavra que viria à mente seria a outra: explorador espacial. Talvez todos esses exemplos sejam apenas fruto de simbolismo, metáforas, abstrações religiosas. Talvez. Mas, somados a blocos ciclópicos e linhas visíveis apenas do céu, formam uma colagem curiosa. Em diferentes épocas, em diferentes línguas, alguém parece ter visto figuras que não eram totalmente humanas, portando trajes estranhos, movendo-se entre o céu e a terra. E se esses visitantes do passado forem os mesmos fenômenos que hoje chamamos de OVNIs? A diferença é que agora temos radares, câmeras militares e gravações de pilotos. No livro do profeta Ezequiel, existe o relato de uma visão de uma roda dentro de outra roda, brilhando como metal polido, cercada de olhos, descendo do céu e movendo-se sem precisar girar. Para uma mente da antiguidade, usar a metáfora da roda era o mais próximo de um veículo aéreo que se podia imaginar. Hoje, quando lemos essa descrição, é difícil não pensar em algo que paira, gira, muda de direção sem obedecer às leis que estamos acostumados a ver em aviões. Fontes romanas falam em escudos flamejantes cortando o céu em silêncio. Soldados descrevem objetos circulares, luminosos, cruzando o firmamento. Durante a Segunda Guerra, pilotos aliados registraram os misteriosos Foo Fighters, esferas brilhantes que perseguiam aeronaves, mudavam de trajetória e não obedeciam a nenhum comportamento conhecido. No século XXI, pilotos da Marinha dos Estados Unidos reportam objetos ovais, sem asas, sem hélices, capazes de cair de altitudes extremas, até o nível do mar em um salto, sem explosão, sem choque visível. As próprias Forças Armadas liberam vídeos mostrando alvos que aceleram e mudam de rumo sem que possamos explicar com a tecnologia atual. Nada disso isoladamente prova uma origem extraterrestre. Não há corpo, não há nave capturada, não há manual de instruções. Mas o padrão é intrigante. Ontem eram carros de fogo, depois eram escudos flamejantes, mais tarde eram rodas voadoras. Hoje são objetos não identificados captados por sensores que não existiam antes. O céu continua sendo palco de algo que não controlamos totalmente. Muitas tradições antigas trazem uma promessa, às vezes sagrada, às vezes ameaçadora. Um dia, os deuses voltarão. Os mesmos Anunnaki que desceram do céu, um dia retornariam. Quetzalcoatl, a serpente emplumada, partiria para o Oriente e se faria esperar. Em várias vertentes espirituais, espera-se uma figura que descerá das nuvens, cercada de luz, para julgar ou libertar. A direção é sempre a mesma, para cima, para o céu. Se essas histórias forem apenas mitos consoladores, criados para dar sentido ao caos, então tudo isso é apenas uma grande construção poética. Mas, se guardarem um fragmento de memória, a possibilidade muda tudo. Talvez nunca tenhamos estado totalmente sozinhos. Talvez a história da humanidade, aquela que você aprendeu na escola, seja apenas a parte que conseguimos escrever sobre nós mesmos, enquanto omitimos, por desconhecimento ou conveniência, os capítulos em que não éramos os únicos autores. Se você sente que existe algo de errado em uma narrativa onde pedras de 1000 toneladas, alinhamentos com estrelas e deuses que caem do céu são tratados como meros detalhes folclóricos, então este é o tipo de investigação que você não pode abandonar. Já se inscreva no canal O Enigma Global e ative tudo o que for preciso para não perder os próximos capítulos dessa busca. Aqui, a história não termina onde os livros didáticos param. Ela começa exatamente ali. Em um universo praticamente infinito, acreditar que só a Terra abriga a vida é uma forma sofisticada de arrogância. Se existem outras civilizações lá fora, com milhões de anos a mais de evolução, então a capacidade de viajar, observar, manipular e até criar vida deixa de ser um milagre e vira apenas tecnologia avançada. Talvez os deuses que vinham do céu não fossem deuses no sentido espiritual. Talvez fossem apenas uma espécie muito mais velha, muito mais inteligente, encarada por nós como divindade porque não tínhamos outro vocabulário. No fim, a pergunta permanece aberta, desconfortável, impossível de responder com certeza absoluta. Os antigos deuses eram apenas símbolos de forças da natureza, invenções da mente humana para suportar o medo do desconhecido, ou eram relatos distorcidos de encontros reais com seres que vieram de fora? Você não precisa decidir agora, mas também não precisa aceitar passivamente a versão mais confortável. O céu continua acima de nós, silencioso, mas cheio de luzes que se movem em padrões que ainda estamos tentando decifrar. Alguns chamam de estrelas, outros chamam de deuses. Hoje, chamamos de fenômenos aéreos não identificados. Os nomes mudam, o mistério, não.
E você, no que acredita? Os deuses que caíram do céu eram apenas mito ou lembranças de visitas de antigos astronautas que ainda podem estar nos observando? Conta nos comentários qual hipótese faz mais sentido para você. Se esse mergulho em mistérios antigos, história oculta e possíveis alienígenas ancestrais mexeu com a sua visão de mundo, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no Enigma Global, porque enquanto muitos preferem olhar apenas para o chão, nós vamos continuar fazendo exatamente o contrário, olhando para cima e perguntando o que ou quem ainda está lá.